Olá, povo de Deus! Olha, lendo o apóstolo Paulo na carta dirigida a Tito, no capítulo de número 3, ele escreve assim: pois nós também outrora éramos, eu vou só destacar essa palavra, desobedientes. E aí ele vem e diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, aí, continuando, ele diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observe um detalhe. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós fazemos um corte na nossa linha do tempo. Assim como na história houve este corte. Jesus morreu, ressuscitou. A história hoje é contada em anos antes de Cristo, anos depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2021 depois de Cristo, contada a partir do seu nascimento. Então, nós temos Jesus como a linha divisória daquilo que acontece em nossa vida. A minha linha divisória se deu aos 18 anos de idade. Então, observe um detalhe. Se eu estou lendo o que Paulo diz, ele diz: pois também outrora éramos desobedientes. De que tempo ele está falando outrora? Ele está fazendo o corte no momento em que Jesus entrou na nossa vida. Ali aconteceu o corte. Se há um corte, e outrora eu era desobediente, então se eu quiser de fato testemunhar de Jesus Cristo, eu vou ter que contar uma parte da minha vida que não é abonadora, é pelo contrário, desabonadora, porque eu era desobediente. Mas o que teria acontecido comigo antes de aceitar Jesus? Deixe-me dizer algo. Quando nós não conhecemos Jesus, nós carregamos dentro de nós uma série de contradições. Depois que recebemos Jesus, essas contradições vindo à luz, a nossa vida vai se equacionando e nós vamos estabilizando o nosso emocional. A gente chama isso de cura interior. Só que antes de receber Jesus, a nossa vida era toda contraditória. O que é uma vida contraditória? É que eu poderia contar a minha vida por faixas que não se encontravam. É como se dentro de mim, vivendo antes de Cristo estar em minha vida, eu tivesse blocos de existência que não compartilhavam com outros blocos de existência. Então, por exemplo, aquilo que eu era perante a sociedade era diferente daquilo que eu era dentro do meu quarto, que era diferente daquilo que eu era dentro da minha mente, que era diferente daquilo que eu era dentro do meu coração. Então, eu poderia dizer que eu tinha 4 tipos de vidas. Aquela que eu apresentava para os outros, aquela que eu carregava dentro de mim, aquela que gerava os meus pensamentos e aquela que eu sentia no meu coração. Então, se eu for contar para você o tipo de vida que eu tinha, você vai dizer: César, você está contando a história de 4 César e talvez de muito mais do que isto. Por que acontecem essas coisas? Porque a gente não consegue se encontrar. E no meu caso era pior, porque a minha mente trabalhava diferente do meu corpo. Uma coisa era o que eu pensava, a outra coisa era o que eu sentia, a outra coisa era o que eu vivia, e essas coisas não se encontravam. Qual era o resultado? O resultado era que a conclusão que eu cheguei naquela época foi: eu não tenho personalidade. Eu não tenho. Por quê? Porque em cada ambiente eu era como um camaleão, eu me moldava naquele ambiente, seja na minha mente, seja no meu coração, seja no meu exterior. Isso não pode ser um tipo de vida conveniente, você concorda? Quando eu aceitei Jesus, houve uma unificação do meu ser. E esta unificação do meu ser me permitiu andar com Deus. Agora, antes de me converter, aliás, depois da minha conversão, eu fiz um balanço e cheguei à conclusão: eu não tenho personalidade.
Aos 18 anos eu concluí. Mas, por outro lado, eu pesei isso na balança. Eu falei, se eu cheguei aos 18 anos sem ter uma personalidade, então está bom. Porque se eu tenho que construir uma personalidade a partir da minha conversão, que seja construída em Cristo. Então eu estava partindo do ponto zero, visto que o meu passado não me habilitava a ter uma personalidade unificada, construída. Então eu cheguei à conclusão, eu não tenho personalidade. Isso eu estava aos 18 anos de idade. Então é bom, eu vou construir a minha personalidade em Cristo. E desde então, a Bíblia se tornou o meu guia para moldar aquilo que eu era dentro de mim, para expressar aquilo que eu sou fora de mim. Se você está comigo, escreva #Estou com Cristo. E eu sei que você está me acompanhando. Que o Senhor seja louvado.